Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Essa música se chama Força Estranha. Eu queria fazer uma música para lembrar a Gal Costa. Essa música é de autoria do Caetano Veloso. E ela é de uma profundidade, tem tanta história para se contar em cima dela. Porque ela fala sobre os ciclos da vida, fala sobre a relatividade do tempo, fala sobre a jornada da vida, a estrada. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Ele denomina como uma força estranha, que é como se faz ele precisar cantar. Por isso é que eu canto, eu não posso parar. A partir do momento que você se conecta a essa força, é como se você tenha... como se você se sente na responsabilidade de compartilhar. Porque você se conectou com uma força estranha e é como se ela meio que te obriga a fazer aquilo que essa força te empurra para frente, né? Uma necessidade de compartilhar, de transbordar. Por isso essa voz tamanha. E quando eu encontrei essa música na Força Estranha, me remeteu uma outra música que chama Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira. Mas eu não vou falar da letra da música, eu vou falar da composição da música. E eu vi entrevista dos dois individualmente, tanto do Almir Sater como do Renato Teixeira. E eles contam histórias diferentes de onde ela foi composta. Porque tanto o Almir fala que ele foi na casa do Renato Teixeira e ele dá detalhes de como que era o local da casa e tal, como que foi a composição. E vem uma melodia muito rápida, o Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas, tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi assim a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E o Renato Teixeira fala que ele que foi na casa do Almir Sater, ele também conta outros detalhes. Aí eu passei na casa dele, ele falou assim, entra aí, parceiro, que eu não estou pronto ainda. Daí eu entrei, ele estava se arrumando, aí ele botou uma água para fazer um café, a Paulinha estava por lá também, e eu acho que ele estava jogando buraco com a Paulinha, porque tinha um papel de pão assim em cima da mesa escrito ele, sabe, com aqueles números do buraco, né? E um toquinho de lápis. Eu tô ali. Aí ele falou, cara, chegou a viola do Giannini, uma dessas empresas que tinha feito uma viola para ele que o ré não desafina, aquela história de violeiro, né? que tem uma corda que não afina nunca, depois que você afina ela, você continua tocando desafinado, né? Então o sonho do violeiro é aquela a viola que não desafina. Então essa viola tinha essa característica. Quando é que ele tirou a viola da caixa, eu falei, nossa, cara, parecia uma joia, sabe? Parecia que tinha tirado um colar, sabe? Uma joia linda, muito, muito, muito bonita. Eu tinha ido buscar com ele a viola, inclusive. Aí ele falou assim, falei, toca aí para ouvir. Daí ele começou a tirar um sonzinho da viola, enquanto a água fervia, ele já estava pronto para sair, falei, vamos tomar o café. Aí começou a aparecer uma música. E a minha ideia,
que eu estava na cabeça, eu falei, eu vou fazer com o Almir. Eu não tinha falado isso para ele, nem falei. Eu falei, eu quero fazer uma música que eu possa fazer frases dessas que você pendura na parede, sabe? Nas casas que tem. Eu tinha um amigo meu que tinha uma frase na parede da casa dele que dizia assim: em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. Sabe essas frases? Sim. São frases de automotivação, essas coisas. E eu falei, pô, eu queria fazer uma música com essas frases. Daí falei, parceiro, vamos fazer... Quando de repente começou a sair uma melodia na viola, que o Almir sempre ele pega a viola e de repente começa a sair uma melodia, começou a sair uma melodia, eu falei, porra, peguei aquele toquinho de lápis, aquele papel e comecei. Vou fazer a primeira frase de plaquinha. Ando devagar porque já tive pressa. Daí fiz outra. Leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a própria história. Sabe? E foi, né? São quase frases todo independentes. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Sabe? Frase de plaquinha. E foi em meia hora, cara. Eu não sabia, eu não lembrava as frases. E ele também não lembrava. Eu falei, você não lembra nenhuma frase? A única que eu lembrava é assim, em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. E essa eu não usei. Sim. Aí foi, quando chegou no fim, foi muito rápido, a gente sempre trabalhou com tem música nossa que levou 10 anos para ficar pronta. E essa saiu assim, no tempo de preparar um café. Aí nós tocamos, o Almir falou assim, não, parceiro, esquece, é plágio. Eu falei, como é plágio? Eu falei, não, nasceu muito rápido, essa música já existe, cara. A gente não inventou nada, porque isso aqui existe, senão não teria vindo tão fácil. Eu falei, então chama a Paulinha. Ela chamou a Paulinha, a mulher do Almir, ela veio. No meio da música, ela já estava aos prantos. Eu falei, parceiro, não é plágio. Mas não sabia que a gente tinha criado uma coisa histórica, uma coisa muito boa, né? E só por aí já dá para ver o quanto que a nossa memória nos engana, né? A memória engana. A mente mente. Mas o que eles têm em comum é a forma como a música foi composta. Porque eles falam que, os dois comentam da mesma maneira, que essa música foi composta em 30 minutos, nem isso, o tempo de fazer um café. De tão rápida que foi composta. Tanto que o Almir, num primeiro momento, quando eles terminaram a música, eles falaram, a gente não pode cantar essa música porque ela é plágio. Porque ela não pode ter sido tão composta de uma maneira tão rápida. Porque o Renato Teixeira fala que a forma deles comporem, teve música que levou 10 anos para eles finalizarem. 10 anos. E aí o Almir ficou na dúvida, mas essa música só pode ser plágio, porque ela veio de uma maneira muito rápida. E aí ele chamou a esposa dele, a Paula, para ela dar opinião. E ele falou que na metade da música ela já estava chorando, de tão emocionada que ela estava. E aí eles sabiam, não, essa música realmente é nova. É que eles estavam conectados a essa força estranha. O Almir também fala disso, que eles estavam conectados a uma força estranha. Acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Tanto que o Renato Teixeira, ele fala assim que, citando o filósofo preferido dele. E foi uma canção que, agora, não foi de propósito. Eu costumo citar o meu filósofo preferido, que chama Chaves. Foi sem querer, querendo. Entendi. Chaves. Foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo que essa música saiu. Força estranha. Isso me lembra um outro filme que chama Soul. É um desenho da Pixar. E ele retrata muito bem momentos de quando o personagem principal, o Joey Gardner, ele toca em flow. Ele toca pela força estranha.
Tem uma frase do filme que eu até escrevi para falar da maneira como foi citada no filme, que é a hora que a Dorothea Williams, que é uma música que ele admirava bastante, conta uma história pro Joey. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, um tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." Você já tá no oceano. Força estranha. O título do filme já é muito interessante, né? Porque o título chama Soul. Soul é um estilo musical, mas também é alma. No filme tem vários exemplos de, além do Joey, que estão no flow, de quem está vivendo a sua alma. E é nítido quando alguém está no flow, quando alguém está na força estranha, né? A última frase do filme é quando o Joey volta pro mundo físico. Eu falo que eu conto spoiler aqui, né? A última frase do filme é assim: Joe, agora que conseguiu, o que você pretende fazer? Eu não pensei nisso. Mas eu tenho certeza de que eu vou aproveitar cada segundo. eu vou aproveitar cada segundo que ele estiver vivo. E ele respira, sentindo o prazer de respirar. Você já sentiu essa força estranha?